Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Meu nome é Gabriel Lima e tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, Gabriel Carvalho. E aí, Gabo, beleza? Tudo bem, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente. GP de San Marino, que coisa, hein? Samba. Que coisa, samba, uma vitória à brasileira, uma vitória mezzo brasiliana, vamos falar assim, do Franco Morbidelli, surpreendendo, vencendo aí com uma Yamaha I-Spec, né, como eles dizem, né, uma moto que tem muito da moto do ano passado. Quarta vitória, Gabo, de uma moto satélite nessa temporada, uma equipe satélite nessa temporada, mas a primeira de uma moto que realmente é uma moto satélite true, vamos colocar assim, porque é uma moto defasada, né? O Morbidelli conseguindo aí a sua primeira vitória na MotoGP. Vamos passar para você aqui o resultado, antes da gente começar a falar dessa grande vitória do Morbidelli, o campeonato que não faz sentido nenhum, por enquanto. Vamos passar aqui o resultado rapidamente da corrida. O Franco Morbidelli venceu, Pecco Bagnaia segundo colocado, Juan Mir terceiro, Valentino Rossi quarto, quinto para Alex Rins, sexto Maverick Vinhares, sétimo André Dovizioso, novo líder do campeonato, oitavo Jack Miller, nono Takaki Nakagami, que passou do limite de pista na última volta, perdeu uma posição, chegou na verdade em oitavo, mas ficou com o nono lugar, décimo Pol Espargaró, décimo primeiro Miguel Oliveira, décimo segundo Brad Binder, décimo terceiro Alex Espargaró, décimo quarto Iker Lecuona e décimo quinto Johan Zarco. Esses os que pontuaram, Gabo, sem Repsol Honda, hein? Sem Repsol Honda. Que coisa, né? Que coisa, ó, tá fazendo Alex falta. Marques, 17º, e o Stefan Bradl, 18º. Mas o Marques, 22 segundos, e o 22 segundos o vencedor, e o Bradl a 37, quase 40 segundos. Passeando, esse alemão. Tá passeando com a Moto Marques. Enfim, no campeonato, passar aqui o top 10, Dovizioso 76, Quartararo 70, o segundo, depois Jack Miller 64, aí vem Juan Mir, Maverick Vinhares em quinto, Valentino Rossi em sexto, sétimo Franco Morbidelli, oitavo Brad Binder, nono Takaki Nakagami, décimo Miguel Oliveira. O Nakagami tá empatado com o Binder no oitavo lugar, os dois têm 23 pontos a menos que o André Dovizioso, ou seja, menos de uma vitória. E o Oliveira tem aqui 48 pontos, tem aqui 28 pontos exatamente, para o André Dovizioso. Um campeonato que não está fazendo nenhum sentido, um campeonato muito, muito equilibrado. Impressionante mais uma vez, mas vamos, antes de falar do campeonato, Gabo, vamos falar um pouquinho do Morbidelli. Fez uma corrida perfeita, treinou muito bem, né? Foi superado pelaquela volta impressionante do Maverick Vinhares, que foi, enfim, o recorde da pista na classificação. Largada excelente, um ritmo superior, não teve um pouquinho de pressão do Rossi no início da prova. Homem do dia, né? O homem do dia, sem dúvida. Morbidelli foi muito bem na largada ali já. E depois ele não se deixou levar pela pressão que ele sofreu ali, pelo menos nas primeiras voltas, do Rossi. E depois também de um determinado momento da prova, quando você olhava para a vantagem que ele já tinha e pro que estavam fazendo os pilotos que vinham atrás, meio que brigando entre eles sem conseguir, né, estabelecer um ritmo ali, né, próprio, dava para cantar essa bola que, né, se o Morbidelli não tivesse nenhum problema grave, a vitória já estava na mão. Ele foi, como você disse, perfeito. Ele tinha um plano, ele conseguiu executar esse plano com muita competência, e essa vitória, ela estava amadurecendo já de alguma forma, né, apesar de o Morbidelli ter uma moto defasada, e encaixou tudo no Grande Prêmio de San Marino. Vitória merecidíssima. Pois é, tava amadurecendo. O Morbidelli, que a gente até tava, antes de começar a gravar, a gente tava conversando aqui, Gabo. Morbidelli, se a moto dele não quebra no GP da Andaluzia, ele teria 20 pontos do segundo lugar, que colocaria ele na liderança do campeonato agora, né? O Morbidelli, com uma moto defasada, poderia ser o líder da temporada. Enfim, ele teve outro acidente também com o Johan Zarco no Grande Prêmio da Áustria, mas poderia ser líder do campeonato. O Franco Morbidelli, que venceu, um sonho de criança, né? Venceu no quintal de... Não no quintal de casa, né? Porque ele não é dessa, não nasceu nessa região, mas enfim, conhece muito bem Misano, conhece muito bem, treina com o pessoal da VR46 Academy nesse local. O que a gente pode dizer dessa vitória, mais essa vitória do Morbidelli? Será que explica a gente ter uma variedade tão grande de motos diferentes vencendo nesse ano, Gabo? A gente não tem um piloto dominante, né? Basicamente, porque quando você olha, até pelo que a Honda não está fazendo esse ano, que o Marques fazia a diferença. E o Marques, além da velocidade, tinha consistência. E o que a gente não tem nesse ano é a consistência por parte dos pilotos. Até quando eles tentam ser consistentes, que é o caso do Morbidelli, aí ele enfrenta problemas que não estão
sob controle, né? Por exemplo, a moto quebrar, ou o acidente que ele teve com o Zarco, que, né, a gente até discutiu isso bastante aqui, mas no final das contas ele foi o menos culpado daquele acidente. Então, é isso, a gente não tem um piloto consistente, e sem o Marques para fazer aquela Honda andar, meio que as outras motos, elas tem características que favorecem em determinados circuitos, e em outros circuitos quem é favorecido é uma outra moto. No caso de Misano foi a Yamaha, que, por exemplo, dominou as 4 primeiras posições do grid de largada para essa corrida. Então é isso, tem muita coisa que juntas fazem com que essa temporada esteja sendo tão louca. Dá a impressão que vai ser mais ou menos isso, né, o ano inteiro. É a pista que favorece um certo tipo de moto. A gente vai ver, talvez, como foi, enfim, na Áustria, a gente viu a KTM muito forte, como tá sendo agora em Misano, já que a gente vai ter outra corrida em Misano. A gente tende a ver a Yamaha forte também, mas é impressionante, né, os números dessa temporada, né, depois da próxima corrida a gente vai ter metade da temporada. A gente teve, que na verdade agora, a partir de agora são 8 GPs em 10 semanas, né, uma maratona da MotoGP. O Quartararo não consegue um top 6 desde as vitórias dele, 12 pilotos no pódio, um top 9 em 23 pontos. Eu não sei, Gabo, assim, eu tenho uma teoria quanto a isso, não sei se você concorda, mas assim, eu acho que talvez... A gente falou, eu falei muito de pneu aqui já no podcast, mas eu acho que, muito provavelmente, a grande variável que a MotoGP trouxe nos últimos anos foi o pneu Michelin. Se a gente for lembrar, em 2016 a gente teve 8 vencedores diferentes, certo? Num campeonato, no primeiro campeonato da Michelin, coisa que não acontecia, por exemplo, na época da Bridgestone. Na época da Bridgestone você tinha um pneu ideal para correr e aquele pneu ia ser usado por todos os pilotos e todas as motos. Hoje não é assim. Hoje uma moto se comporta melhor com tal tipo de pneu e o piloto, dependendo do estilo de pilotagem, ele vai melhor com tal tipo de pneu. Eu acho que essa variável tem trazido mais até do que da mudança de compostos para esse ano. Eu acho que essa variável da Michelin, ela tem feito as corridas serem um pouquinho mais, dependerem um pouquinho mais da gestão dos pilotos, e eu acho que isso a gente tá vendo muito bem agora, né? Agora sem o Marques, sem o piloto dominante assim, e com um pneu novo, eu acho que isso tá fazendo a diferença. Não sei, o que você acha? Eu concordo com a questão do pneu, e tem outra coisa que mudou também nessa virada de Bridgestone para Michelin, que foi a questão da centralina, né, eletrônica lá, que hoje é fornecida somente por uma fabricante. Antes, né? Antes era cada fabricante fazia a sua, e dizia-se, né, que essas centralinas as centrais eletrônicas de Honda e Yamaha eram muito superiores, né? Então por isso também que essas motos andavam muito na frente. Você pega 2015 lá, você pegava um top 4 que não tinha Yamaha, 2 motos da Yamaha e as 2 motos da Honda, você achava estranho, porque essas motos sobravam. E sim, o pneu faz muita diferença, que eles estão tendo que encontrar o caminho durante os treinos livres, eles estão tendo que quebrar a cabeça. E aí, é legal pra quem? Pra gente que vê, né? Ver um piloto optando por um pneu, outro optando por outro, e aí de repente lá na frente, nas últimas voltas, aquela escolha faz a diferença. Enfim, é muita coisa pra pensar, mas rapidinho, só sobre o Morbidelli, tem uma coisa que é legal de falar. Primeiro, o que ele disse que, né, trabalhou mais esse ano pra tentar ser mais sério, aquela coisa toda, mas tem o Ramon Forcada, né? Acho que é um nome importante pra gente lembrar. O Ramon Forcada é o chefe de mecânicos do Morbidelli e foi o chefe de mecânicos do Lorenzo. E foi dispensado pelo Vinhales. Exatamente, foi dispensado pelo Vinhales. E ano passado o Morbidelli teve um pouco de dificuldade, mas mesmo com os problemas de quebra ou abandono, e mesmo com uma moto inferior, parece que ele está encontrando um caminho. E eu acho que tem um pouco desse trabalho aí, e, né, mostra que Ramon Forcada merece um pouco mais de respeito. Enfim, era só esse ponto, só fazer esse parêntese. Vamos em frente. E legal também, só deixando aqui pra gente passar régua no assunto Morbidelli, também legal ele ter usado o capacete da igualdade também, muito simbólico ele ter vencido a primeira corrida dele com esse capacete, que eu achei um discurso muito, muito legal. Mas agora, Gabo, o Dovizioso, líder do campeonato, mas não convenceu até agora, não sei, nem o Dovizioso sabe o que ele tá fazendo no primeiro lugar, assim como o Quartararo também não sabia o que ele estava fazendo no primeiro lugar do campeonato, depois das 2 primeiras
das duas primeiras corridas que ele conseguiu a vitória. O Quartararo hoje, Gabo, o Dovizioso não teve ritmo. Isso que é verdade. O Dovizioso não apareceu. As duas Pramac tiveram mais velocidade. O Miller, enfim, mais uma vez acabou caindo de produção no final da corrida. Mas o Bagnaia foi muito bem. A gente vai falar do Bagnaia já, mas o Quartararo, a impressão que eu tive na queda dele foi que ele perdeu a paciência. Ele tinha ritmo para conseguir um pódio na pior das hipóteses, talvez chegar no Morbidelli, não sei, mas ele foi para cima do Viñales e quis ir de qualquer jeito para cima do Miller, errou a curva e perdeu a frente e caiu, já era, né? Então, ele reconheceu isso, falou sobre o assunto após a corrida, né? Falou que depois que ele ultrapassou o Viñales, ele foi pra cima do Miller como se fosse a última volta. Foi exatamente essa comparação que ele fez. E não tinha volta pra caramba ainda. E o fato dele ter andado as voltas que ele andou atrás do Viñales, muito grudado, sobreaqueceu, né? O pneu esquentou demais. E isso foi um problema para ele. E aí ele forçou quando ele ultrapassou o Viñales, então ele não tinha o pneu nas melhores condições e aí ele caiu. E depois quando ele voltou, a segunda queda foi porque ele entrou no box, né? Ele entrou, chegou a parar porque desconfiavam de um problema no motor. E aí quando ele voltou, o pneu tinha esfriado. Aí ele foi querer andar de novo forte, aí ele caiu de novo. Eu tinha, né, até colocado lá quando a gente fez os nossos destaques o Quartararo como... eu não sei como eu coloco ele, porque nem positivo nem negativo, porque apesar das duas primeiras vitórias, depois ele meio que caiu de produção. E hoje, não sei, ele parecia em outro lugar, sabe? E, enfim, isso pode custar caro lá na frente. Pode, com certeza. Eu ainda acho que o Quartararo, quando botar a cabeça no lugar certo, porque assim, o Quartararo a gente tem que lembrar que ele tá no segundo ano de MotoGP, ele tem 21 anos. E o Quartararo a gente vê pelos treinos, pela maneira como ele se... O Quartararo, ele é um cara muito tranquilo fora da moto, ele fala de uma maneira muito legal, muito amistosa, mas quando ele tá na moto, o cara parece que tá possuído, né? Ele sempre gesticula, bate no tanque. Lembra no ano passado, quando conseguiu a pole na Malásia, tirou a viseira do capacete sem querer, vibrando. O Quartararo, ele não tem muito controle das emoções dele em cima da moto. E a corrida de hoje mostrou isso. Eu acho que isso é ainda uma característica da juventude. Eu acho que daqui a pouquinho, ele entendendo que ele perdeu pra ele mesmo, eu acho que ele deve controlar um pouco esse temperamento. Eu ainda acho que o Quartararo é o piloto, acho que é o piloto que tá mais completo nesse grid desse ano. Ainda acho ele o maior favorito, assim, não dá pra apontar um favorito, é claro, mas do campeonato do jeito que tá, mas eu acho que se fosse apostar, tem que apostar em alguém, eu ainda apostaria no Quartararo, ainda levo alguma fé nele, mas enfim, não sei, ele precisa, mas obviamente ele precisa se controlar rápido aí, porque como eu falei, né, a próxima corrida marca metade do campeonato, e se ele não reagir, vai começar a ficar complicado aí, de repente alguém que coloca 2 vitórias seguidas, fica realmente difícil para ele. Mas outro lado da Yamaha, Gabo, é Maverick Viñales, que a gente tem que comentar. Treinou como sempre, fez o recorde da pista, pole position, mas na corrida, cadê o Viñales? Largou mal de novo, foi o único piloto que escolheu o pneu traseiro duro, que uma escolha que na minha opinião não fez sentido, porque sempre o início dele de corrida é sempre ruim, e ele foi o único, né, não só da Yamaha, o único do grid a escolher. O que dizer do Maverick Viñales, Gabo? Eu não tenho mais respostas para ele. Nem ele tem. Quando ele foi questionado sobre isso após a corrida, ele falou, eu não sei o que dizer. Mas aí, até foi o que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Acho que a gente sempre vai voltar nisso, sempre vai voltar na resposta que o Marques deu na coletiva que ele esteve aqui no Brasil e a gente estava lá. Que a gente perguntou para ele, né? E ele falou que na corrida é diferente, né? Existe uma série de circunstâncias que fazem com que a corrida seja diferente, e que aquilo que você consegue executar num treino livre, numa sessão de testes ou numa volta de classificação, nem sempre se reflete na corrida, porque tudo muda, tudo é diferente. Você tem que lidar com um piloto na sua frente, com um piloto atrás de você te pressionando, e ele não consegue, não encaixa na corrida. E isso é uma constante na carreira do Viñales. Enfim, não encaixa e quando você pensa, agora vai, não vai. E isso é ruim, lógico, assim, quando você vê ele dando entrevista hoje, a linguagem corporal dele é um cara que ele realmente não sabe. Só que até quando ele vai
ficar assim. Chega uma hora que pode ser que ele desabe de vez, sei lá, desabe de vez no sentido de não consiga mais render, entendeu? De jeito nenhum. Porque não dá pra ficar nessa montanha-russa toda hora, daqui a pouco não consegue nem render em classificação. Não sei, é difícil a situação do Viñales. E de fato, assim, né, o Viñales ele fez uma voltaça na classificação, né? Fez o recorde da pista, superou o Morbidelli, acho que por 2, 3 décimos. Foi um negócio de louco. Enfim, é difícil dizer. Hoje, a nossa amiga que trabalha no Grande Prêmio, Juliana Tesser, ela publicou no Twitter o que dizer do Viñales. E eu comentei e tal, pô, que o Viñales não consegue se acertar. E um amigo aí, o Guilherme Proietti, ele citou o meu tweet e falou: é como se o Viñales fosse um piloto de teste. E eu acho que ele matou a charada. O Viñales é um piloto de teste. Ele não, na hora da corrida ele não aparece. É impressionante. Sempre tem algum problema, sempre tem alguma coisa. O que eu acho, que eu não sei o que acontece com o Viñales, mas assim, o Viñales é sempre muito bom de classificação, que como você disse, quando você pode usar a pista inteira, é só você contra você mesmo. Mas na corrida, um detalhe técnico que fica é o fato de, no caso da classificação, você tem antes da classificação, você tem o quê? Você tem o TL4, né? Que, enfim, meia hora das motos rodando com o pneu da borracha da Michelin. Antes da classificação da MotoGP, normalmente se tem a classificação da Moto 3. Onde, enfim, os pneus da Moto 3 têm uma área de contato muito menor com o chão do que os pneus da Moto 2, por exemplo, que é a corrida que acontece antes da MotoGP. O pneu da Dunlop, ele é muito mais duro e ele é muito menos performático do que o pneu da Michelin. Os pilotos reclamam muito disso no início das provas. A pista ela melhora com a corrida porque o pneu da Michelin, a borracha dele é muito melhor do que o da Dunlop. E o Viñales, ele tem como ponto débil dele as primeiras voltas, a largada. Eu acho que isso pode ter a ver um pouco com... Eu acho o Viñales ele ainda deixa a desejar em termos de agressividade, tá? Na minha opinião, é um cara que no mano a mano ainda não tá onde devia estar. Inclusive, no final das provas, assim, ele sempre melhora o ritmo dele, sempre estabiliza, mas nunca chega onde devia chegar, onde eu acho que devia chegar. Mas eu acho que isso ajuda a explicar um pouquinho toda essa falta de forma que o Viñales apresenta nas corridas de MotoGP, mas é um negócio que ele, enfim, se quer ser campeão, se quer ser o nome da Yamaha, dar títulos, enfim, no futuro, ele tem que dar o seu jeito aí de melhorar isso, né? O que a gente falou, né? O Ramon Forcada, que era o chefe do Lorenzo, né? Que o Lorenzo, para muita gente, é o piloto que mais soube extrair a Yamaha ao ponto perfeito. Ele dispensou o cara, né? Ele trouxe o Esteban Garcia, né? Que era o chefe de mecânicos dele na Suzuki. Enfim, parece que trabalha melhor com ele, mas, enfim, dispensou o Forcada e o Forcada acabou de vencer uma corrida com o Morbidelli. Com uma moto defasada. Enfim, o Viñales ele tem que ver aí o que ele vai fazer da vida dele aí nessas próximas corridas. Mas outro destaque do dia, Gabo, é Pecco Bagnaia, segundo colocado, além de Juan Mir, obviamente, que conseguiu um grande pódio pela Suzuki, tirou o docinho da boca do Rossi no final. O Viagra do doutor falhou na última volta, infelizmente. Mas o Bagnaia fez uma grande prova. O Bagnaia andando de muleta, conseguiu ser a melhor Ducati, conseguiu um segundo lugar. Acho que conseguiu, inclusive, garantir o lugar dele, provavelmente, para a equipe de fábrica no ano que vem. Hein? Olha, eu espero que a Ducati tome a decisão mais sensata e leve o Bagnaia para a equipe oficial. O cara voltou nesse fim de semana e assim, tava lá de muleta, de dificuldade para subir e descer da moto, mas na hora de acelerar, tava tudo em ordem, e ele foi muito bem. Talvez até se tivesse, de repente, sei lá, 100%, poderia ter largado numa posição melhor no grid, porque o começo de prova dele teve, né, que lidar com algumas disputas que, se ele tivesse um pouco mais à frente, não teria que lidar. Mas eu acho, é um piloto, para mim, muito talentoso, tem muito potencial, e eu acho que, já que a Ducati tá buscando gente mais nova, quer apostar em gente nova, eu acho que esse é o nome para 2021. Deixa o Zarco na Pramac, com moto do ano. Aí, se de repente ano que vem o Bagnaia não andar bem, aí você pode pensar e o Zarco andar bem. Mas acho que hoje o Bagnaia deu uma resposta para a Ducati. Falou: vocês querem um piloto pro futuro? Eu sou o piloto pro futuro e já te dou o resultado agora. E que pena, né? O Bagnaia não ter participado justamente das corridas na Áustria.
né? O Bagnaia poderia ter Pois feito, onde a Ducati, enfim, onde a Ducati reina, né? Ele poderia ter feito provas muito interessantes, podia tá aí, né, nessa disputa do campeonato. Tudo bem que o Bagnaia, com esse segundo lugar de hoje, ele tá em 14º no campeonato com 29 pontos, tá longe, né? Tá, enfim, obviamente esse ano a gente não pode duvidar nada dele, né? Mas... É que dependeria de muita combinação de resultado, acho que já tá exatamente complicado. Se bem que, se você olhar o calendário aí, né? Mas, de repente, se, por exemplo, o Aragon é uma pista que provavelmente a Ducati vai andar bem, né? E Catalunha é uma pista que a Ducati vai andar bem. Até Portugal, se você for pensar ali, depende. É que tem, a reta é grande, né? É que depois a reta é grande, um trecho sinuoso que pode ser que traga problemas, mas... Talvez não vá favorecer... talvez vá favorecer a Suzuki e a Yamaha, que tem uma velocidade de curva melhor, né? Mas tem uma grande sessão de aceleração plena. Ainda tem espaço para a Ducati, o Dovizioso, enfim, e colocando o Dovizioso também. Se acertar, ainda dá para conseguir, mas enfim, o Bagnaia ainda dá para fazer um estrago nesse campeonato. Não sei se chegar lá na frente, mas realmente fez uma corridaça o Bagnaia. Me lembrou muito a corrida, inclusive, da Andaluzia, né? Que ele veio de trás, conseguiu chegar, estava em segundo e quando a moto quebrou, mas dessa vez a moto não quebrou e no final ele acho que até começou a mostrar um pouquinho do desgaste dele, né? Ele deu uma erradinha ali. O Rossi, na hora que o Mir passou ele, o Bagnaia chegou a errar na frente do Rossi, uma coisa que a transmissão não mostrou muito bem. O Bagnaia deu uma espalhada e o Rossi espalhou atrás dele e o Mir passou o Valentino. Enfim, mas uma grande corrida do Bagnaia e o Rossi, Gabo. O Rossi quase conseguiu o pódio. Seria um pódio de sonho, né, para ele, aí os dois pupilos dele e ele no pódio. Falhou ali na última volta. Que dizer de Valentino Rossi? Ele quase conseguiu, né? Faltou. Ele mesmo, né? Falou, falta um pouquinho pra eu andar mais na frente. E ele fez até uma brincadeira com a TV italiana. Ele falou: tem uma revelação a fazer. Ele falou: estamos criando cobras, eu vou acabar com a academia. Porque os caras terminaram na minha frente, né? E falou isso brincando, obviamente, porque pra elogiar o trabalho né? Pra elogiar os pupilos, né? Que realmente foram muito bem. O Valentino tem chance ainda, se você for olhar. Se ele, de repente, ele tá falando que falta pouca coisa, se ele conseguir melhorar isso, a gente sabe que experiência, os caminhos ele conhece. Então, a gente sempre fala, o Valentino tá velho, não sei, até eu falo às vezes, mas ele sempre vai lá e fala, tem certeza? Eu posso. Fica vacilando pra você ver se eu não apareço aí. Então, assim, não vamos descartar Valentino Rossi. Foi um bom final de semana, não foi, né, perfeito, sim, mas foi um bom final de semana do Valentino. Encontrou um caminho nos seus livros, classificou bem, mas ainda falta alguma coisa na corrida. Mas não descartem Valentino Rossi. Não, Valentino Rossi, que inclusive está empatado com o Maverick Vinales no campeonato com 58 pontos. O Rossi, engraçado, é o problema recorrente dele do ano passado, né? O final das corridas, ele cai muito de produção. Mais uma vez aconteceu isso. Tem acontecido isso esse ano. O Rossi ele não consegue ser forte no final da prova. Eu acho que esse é um problema que ele tem que solucionar aí, se quiser aí disputar o título dessa temporada. Bom, acho que cobrimos, a KTM foi mal, Danilo Petrucci muito mal. Danilo Petrucci muito mal, fora dos pontos. Acho que é isso, né, de destaques aqui da MotoGP, é isso aí. Vamos falar um pouquinho agora de Moto2 aqui, passar rapidamente para você o resultado da corrida, né? Vitória de Luca Marini com Marco Bezzecchi, olha a equipe do Valentino Rossi aí, dobradinha de Marini e Bezzecchi e Bastianini em terceiro lugar. Tá aí, a academia do Valentino Rossi conseguindo dobradinha tanto na MotoGP quanto na Moto2 e no campeonato. E Bastianini que tá a caminho, né, da MotoGP. Bom. Verdade, foi anunciado na equipe, se anunciou e depois foi firmado. Quer dizer, anunciaram ele e depois ele confirmou na equipe A20 para o ano que vem. Boa contratação. Vamos ver. E são os 3 italianos que estão na frente do campeonato, né? O Marini, 112 pontos, o Bastianini, 95, o Bezzecchi, terceiro, e o Jorge Martin, quarto, né? Jorge Martin, vamos só citar, né? Foi pego também, aí. Bom falar. Pego pela Covid-19, ficou fora dessa corrida e vamos ver se não ficar fora da próxima aí. E eu diria que na Moto2, a Moto2 não tá tão aberta quanto a MotoGP. Se ficar fora de duas aí, já era, não vai ter como conseguir disputar esse título. Uma pena pro Martin, mas enfim, né? É o momento que vivemos.
E o protocolo deixou muito claro lá no começo da temporada, né? Exato. Se algum piloto contraísse o vírus, enfim, ele ficaria de fora e foi o que aconteceu. Então, é uma pena pra ele, mas... É a mesma situação do Sérgio Pérez na Fórmula 1, que ficou fora de 2 corridas, exatamente uma rodada dupla em Silverstone. Deve acontecer a mesma coisa com o Martin, vamos observar. Na Moto 3, John McPhee venceu aí, a Petronas vencendo também, com o Morbidelli na MotoGP. Né? Bom final de semana para Petronas, apesar da queda do Quartararo. McPhee em primeiro, Ai Ogura segundo, Tatsuki Suzuki em terceiro. O líder do campeonato, Albert Arenas, acabou caindo e agora viu a sua diferença reduzir sensivelmente, 5 pontos. Arenas em primeiro, Ogura, que vem fazendo uma grande temporada em segundo, ainda não venceu, mas é questão de tempo, na minha opinião, e o McPhee, que caiu no GP da Estíria, voltando para a briga também com 92 agora em terceiro. Moto E, Eric Granado, infelizmente, tinha aí o doce na mão esse final de semana e acabou errando, Gabo, na classificação. Um erro que ele cometeu no ano passado em Misano também. Saiu dos limites da pista e foi obrigado a largar de último. Ele ficaria com a pole com o tempo dele, já que o Matteo Ferrari tinha punição, exatamente por ter batido no Eric Granado na prova da Andaluzia, e o Eric teve que largar de último e se recuperou. Eu até fiquei meio desapontado com o Eric. Chegou só em 10º, ele tinha um ritmo melhor do que o 10º lugar. Acho que ele largou mal, né? O que você achou da corrida dele? Uma pena mesmo que ele tenha ultrapassado, excedido os limites da pista, mas assim, é a regra, vale pra todo mundo, vale pra ele também, e pois essa recuperação dele foi, porque no ano passado ele teve isso, e a recuperação dele vinha sendo melhor quando ele caiu, no final da prova do ano passado. Então ele meio que estacionou ali quando ele chegou no 11º, aí depois conseguiu o 10º lugar. É uma pena, e assim, é uma situação que já começa a complicar o campeonato dele um pouco. Porque, enfim, é difícil tirar uma diferença com poucas corridas, com um grid competitivo. Velocidade a gente sabe que ele tem. Ele mostrou isso nas primeiras corridas. Inclusive, né, foi totalmente prejudicado ali pelo lance com o Matteo Ferrari lá no Grande Prêmio da Andaluzia. Até achei que ficou barato pro Ferrari, porque não tô dizendo que ele fez de propósito, não dá pra dizer isso, mas ele acabou cometendo um erro e tirando um piloto da corrida. Então acho que ficou barato 3 posições do grid, né? Tanto que não fez tanta diferença assim o resultado da corrida desse fim de semana. O San Luis, né, ele tirou 2 pilotos da corrida no GP da Estíria, né? Ele largou do box. Ele largou do box como pole position, inclusive. Enfim, 2 pesos e 2 medidas aí para a MotoGP. Chama de um pouco mais de consistência dos comissários. Mas enfim, o Ferrari tinha o melhor ritmo, ganhou a corrida. Simeon segundo, Eigerter, que é o líder do campeonato, em terceiro no campeonato, Eigerter na frente, Ferrari segundo, Jordi Torres em terceiro, o Eric é o 6º colocado, Eric Granado, com 34 pontos, 57 ainda é menos de uma vitória, né? O Eric, enfim, falta meia temporada ainda. Assim, se ele conseguisse acertar, assim, ele tinha um ritmo bom. Dá pra ele conseguir ainda mais 2 pódios. O próximo final de semana é uma rodada dupla. Se ele conseguir 2 pódios, ele volta pra essa briga aí. E aí, rodada dupla também em Le Mans. Vamos ver, né? Vamos ver. Ele tem chance, ele tem. Que nem no ano passado. Ele chegou e venceu os 2 em Valência. E se não tivesse tido os resultados ruins ali na primeira parte da temporada 2019, teria brigado pelo título. Então ainda dá tempo, mas são detalhezinhos que não podem passar para não prejudicar o campeonato dele. Sim, 100 pontos ainda em jogo na Moto E. Vamos observar aí como vai ser o GP da Emília-Romagna, que já é na próxima semana também em Misano. E nós voltaremos depois do GP da Emília-Romagna, exatamente, para comentá-lo. Muito obrigado se você ouviu até aqui o podcast. O Full Gas Podcast também está no Instagram, você pode nos seguir em @fullgaspodcast. Se inscreva no nosso canal no YouTube, se você está vendo no YouTube. Estamos também nos aplicativos de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts. E a gente volta aí na próxima semana com o Grande Prêmio da Emília-Romagna. Gabo, um abraço. Ficamos por aqui. Tchau.